Caminho do coração. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Leomar Ribeiro, diretor nacional da Rede Mundial de Oração do Papa no Brasil, o Apostolado da Oração e o Movimento Eucarístico Jovem. Hoje é uma data especial que nós queremos comentar. No dia 11, há alguns dias, nós celebramos 100 anos da fundação da Cruzada Eucarística, o Movimento Eucarístico Jovem no Brasil. Esse movimento que nasceu em Itu, no interior de São Paulo, no dia 11 de fevereiro de 1924. O fundador da primeira Cruzada Eucarística no Brasil foi um irmão jesuíta que depois se tornou padre, irmão Olavo Pereira da Silva, natural de Varginha, sul de Minas. Mais tarde, esse irmão pediu e foi ordenado padre e morreu padre na Companhia de Jesus. Ele entrou com 21 anos na Companhia de Jesus, era muito talentoso no trabalho com os jovens no Colégio São Luís Nosso, em Itu. Quem o auxiliou nessa empreitada foi a zeladora do Apostolado da Oração, Dona Maria Augusta Pacheco Jordão, ela sim, natural de Itu, que tinha ajudado também o Padre Tadei a fundar o Apostolado da Oração. Dona Augusta era uma leiga consagrada que morava com a sua irmã, Maria Isabel. Era uma mulher que vivia de modo muito modesto, se dedicava muito à Igreja do Bom Jesus, tinha talento, tinha energia para o trabalho de catequista e ficou então responsável por esse grupo da Cruzada Eucarística por mais de 40 anos, imaginem vocês. Então, tanto o irmão Olavo quanto a Dona Augusta conheceram também o Padre Tadei, o fundador do Apostolado da Oração no Brasil, e quiseram levar adiante esse legado que permanece vivo e forte naqueles que integram hoje o movimento eucarístico no Brasil. Os primeiros jovens da Cruzada Eucarística já pertenciam à comunidade do Bom Jesus, na qual já haviam passado pelo catecismo, para a primeira comunhão, a maioria meninos e meninas, filhos dos comerciantes, incluindo diversos imigrantes italianos, espanhóis, libaneses, estudava então os anos iniciais do ensino fundamental no grupo escolar Dr. Cesário Mota e frequentava a igreja quase diariamente. Alguns poucos também estudavam no Colégio dos Jesuítas, no Colégio São Luís. As reuniões do grupo da Cruzada eram reuniões semanais, eram reuniões animadas, cheias de atrativos que proporcionavam esse protagonismo da moçada daquele tempo. O estatuto da antiga Cruzada Eucarística previa certa hierarquia aos participantes, de forma que os mais velhos eram os apóstolos, os mais experientes, que se incumbiam de chamar os cruzados, como assim eram chamados a meninada, para as reuniões, as missas, ensaios e eventos. Lembrem-se que a Cruzada Eucarística nasceu originalmente em 1915, num colégio dos jesuítas em Bordeaux, na França. Os encontros da Cruzada eram muito dinâmicos. Não tinha nada de sermão. O que hoje nós chamamos de pedagogia, da experiência, já acontecia naquela época. Os participantes trocavam ideias, promoviam círculos de estudos sobre diversos assuntos religiosos daquela época. O grupo fundador de Itu desenvolveu muito teatro, graças exatamente ao irmão Olavo. Ele organizava sessões de declamações de poemas, música nos intervalos das apresentações. As peças teatrais visavam ajudar na formação espiritual dos jovens com narrativas que valorizavam a vida e a obra dos santos jesuítas, e assim também educavam os adultos, como São Luís Gonzaga, Stanislau Kostka, São João Bergmas, que morreram como modelos para a juventude. As peças de teatro eram musicadas aproveitando os talentos do grupo, como cantores, violinistas, flautistas. Então a Cruzada Eucarística se espalhou muito rápido por todo o Brasil, atendendo ao pedido do Papa para que as crianças, adolescentes e jovens tivessem uma vivência profunda na adoração e na recepção da Eucaristia. A espiritualidade, portanto, desses primeiros cruzados era marcada pela confissão e pela comunhão frequentes. Aos domingos, após a missa,
havia café, brincadeiras. Para os meninos havia um grupo de esporte, que formou até um grupo de futebol, um time de futebol. Na formação desses primeiros membros estavam também lições sobre a grandeza do trabalho do Padre Tadei, que foi o grande responsável por tudo o que se vivia. Da cruzada eucarística saíram lideranças religiosas leigas que atuaram em Itu ao longo de todo o século XX. Até mesmo alguns jesuítas vieram da cruzada eucarística. Os Delbu, por exemplo, passaram pela cruzada. Em 1962, no começo do Concílio Vaticano II, o Papa João XXIII, então, muda o nome da cruzada eucarística para Movimento Eucarístico Jovem. Apesar de um certo esfriamento em tantos países, também no Brasil, a cruzada foi se recriando como MEG, a partir, sobretudo, do trabalho do Padre Javier Enciso na cidade do Rio de Janeiro. O Padre Javier Enciso completa agora, no próximo mês, 100 anos e vive na nossa casa de cuidado aqui em São Paulo. Em 2006, realizou-se em Roma a primeira reunião mundial do MEG, com diretores e capelães de 4 países: Chile, França, Itália e Madagascar. A partir daí já começaram a sonhar exatamente o Manual Internacional do MEG. Eles rezaram, partilharam as experiências, redigiram as características comuns do movimento, começa o esboço do manual. Em 2008, o Escritório Internacional de Roma criou um site, abrindo um novo espaço para compartilhar as informações e também os recursos, subsídios do mundo inteiro. Em outubro de 2010, criou-se o primeiro Conselho Internacional do MEG, com o objetivo de partilhar com o delegado do Padre-Geral da Companhia de Jesus a responsabilidade de coordenar o MEG a nível mundial. Em setembro de 2012, foi realizado em Buenos Aires o primeiro Congresso Internacional do MEG, do qual já houve participação e não só, também pessoas do MEG do Brasil ajudaram na preparação desse primeiro Congresso Internacional do MEG na Argentina e em Buenos Aires. Participaram 205 representantes de 30 países. Surge um verdadeiro movimento internacional, que se estabelece como braço jovem do apostolado da oração. Nessa ocasião, se constata que o MEG já estava presente em 56 países. E no período de 4 a 10 de agosto de 2015, por ocasião do centenário do MEG, nesse eu já participei, o Escritório Internacional, com o apoio da equipe nacional do MEG da Itália, organizou um encontro internacional em Roma. Além disso, com a colaboração do Superior-Geral, na época o Padre Adolfo Nicolás, o Papa Francisco concedeu uma audiência privada aos 1.400 jovens vindos de 36 países do mundo. E nessa época, lembrando, o esboço do manual já estava praticamente pronto. Hoje o MEG conta com 430, quase 450 grupos que se reúnem no Brasil, ao redor de 10 a 12 mil jovens. Nós temos o movimento crescendo. O objetivo maior é ajudar a apoiar os jovens a viver ao estilo de Jesus, oferecendo-lhes formação, oferecendo-lhes possibilidade de crescer nessa alegria de ser MEG, metodologia da experiência, que envolve a própria vida, a formação dos grupos, o crescimento, aprofundamento da fé, consciência de ser igreja, vivência da oração, vida eucarística, experiência missionária, tendo sempre a palavra de Deus e a vida como critério de discernimento. Os pilares do MEG, o Evangelho, a Eucaristia e a missão, estão muito bem delineados, sobretudo no manual. Nessa busca, portanto, do crescimento humano e espiritual, o MEG vai trabalhando conjuntamente para manter acesa essa chama da oração na vida dos adolescentes e dos jovens no Brasil e no mundo. Portanto, nós acreditamos, incentivamos o potencial dessa meninada, que integram o movimento eucarístico jovem e oferecem a sua vida nesse caminho de fé e de vida cristã, mantendo exatamente o MEG crescendo, ajudando essa meninada na construção de um mundo mais justo, de um mundo mais divino e mais humano. Os santos padroeiros do MEG, a nível internacional, são Santa Teresinha do Menino Jesus e São Francisco Xavier. No Brasil,
nós também temos Santa Dulce dos Pobres como padroeira do MEG. São santos que inspiram os jovens no seu amor a Cristo e no serviço à Igreja. Assim, contagiando esse espírito apostólico, esse desejo de doar toda a vida pela missão da Igreja, partindo de um modo de vida eucarístico. No final de janeiro, nós tivemos a nossa 5ª Assembleia Nacional do MEG, que aconteceu em Curitiba, no Paraná. Para nós, portanto, é um motivo de grande alegria partilhar esta presença da juventude, essa comunhão de lideranças do MEG, animando os jovens a dar essa continuidade à missão, a serem presença viva de Jesus no mundo. O nosso manual é o nosso guia principal. No Brasil, nós temos exatamente tudo aquilo que o próprio MEG, as lideranças do MEG, aprovaram para o MEG. A bandeira nacional, o sinal de pertença maior, que é a fita do MEG. Nós temos também tantas outras distintivos do MEG que pode ajudar a preparar a meninada. No Brasil, o MEG começa a partir da primeira comunhão. Então, não antes, mas a partir da primeira comunhão, o MEG então começa. Portanto, mais ou menos entre os 10 aos 25 anos, os meninos são convidados então a viver essa espiritualidade do MEG, uma espiritualidade eucarística conjugada com a espiritualidade inaciana. Se você quiser conhecer mais sobre o MEG, procure o articulador do seu estado. Cada estado do Brasil tem 1 ou 2 articuladores que um pouco fazem essa costura no próprio estado para ajudar a criar, acompanhar, fazer crescer os grupos do Movimento Eucarístico Jovem. Agradeço a você que nos acompanha no nosso canal do YouTube. Convido a você a compartilhar esse nosso vídeo, deixar o seu like, convidando outras pessoas também para se inscrever no nosso canal, Apostolado da Oração Brasil, e também as nossas páginas do Facebook, do Instagram. É muito importante que você esteja sempre conosco e que você compartilhe os nossos vídeos para que possa chegar a tantos outros corações. Lembre-se também que a campanha Amigos do Apostolado da Oração ajuda a sustentar a missão do MEG no Brasil. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. E viva o Movimento Eucarístico Jovem nos 100 anos de presença no nosso Brasil. Oração ao Sagrado Coração de Jesus. Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolai-vos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços para que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.